Muitas pessoas têm me procurado perguntando sobre os arcanos, tarô e numerologia. E a grande dúvida é se o tarô teria realmente alguma ligação com a numerologia cabalística. Muitos acreditam, inclusive, que a numerologia cabalística e até mesmo a cabala teriam origem no tarô, o que é totalmente irreal, né? A realidade é que após o surgimento dos movimentos de nova era, eles começaram a se espalhar pelas comunidades religiosas ocultas e metafísicas, né, nos anos de 70 e 80, criando verdadeiros movimentos religiosos alternativos. E com isso, o gnosticismo antigo foi sucedido por vários movimentos esotéricos ao longo de séculos, incluindo o rosacrucianismo no século XVII, a maçonaria, a teosofia, até chegarmos à magia ritualística nos séculos XIX e XX. E com isso também começou a haver uma mistura de conceitos religiosos com ciência, cultura popular, e uma salada mista, na verdade, começou a associar todos os tipos de crenças, coisas totalmente diferentes, né? Muitas delas até mesmo com valores muito contraditórios, inclusive. E com isso, a numerologia e o tarô acabaram sendo associados aí da mesma forma como várias outras coisas foram sendo associadas a ambos, tanto a numerologia quanto ao tarô. E nesse programa nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, né, para que você possa entender corretamente de onde vêm todas essas crenças, esses conceitos, que são repetidamente divulgados por aí, mas que ninguém, na verdade, nunca soube explicar o porquê, né? E se você é um curioso ou uma curiosa como eu e quer saber de onde vem essa associação do tarô, numerologia e cabala, não saia daí que eu volto já, logo após a abertura deste programa. E aproveitando, eu quero lembrar que eu ainda estou disponibilizando gratuitamente, tá? É gratuito, inclusive com certificado, o meu curso de introdução à numerologia cabalística e os e-books Mito ou Verdade, a mudança de assinatura pela numerologia, e o e-book A Numerologia no Desenvolvimento Pessoal. Os links estão aí embaixo na descrição desse vídeo, então aproveita esse tempinho para ir lá e solicitar, que eu espero você aqui. E eu estou voltando já. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Se você está chegando agora e acabou de se inscrever aqui no canal, a ideia do nosso programa é levar algum tipo de conhecimento que permita você simplificar a sua vida para torná-la de alguma forma mais harmoniosa e significante. Então eu procuro de alguma forma sempre criar pensadores, já que na era moderna as informações nem sempre são confiáveis, graças aí a relativa facilidade de criar e compartilhar conteúdo online, né, com publicações criadas mais para entreter e persuadir as pessoas e muitas vezes desinformar ao invés de levar uma informação realmente relevante. E isso, na verdade, não é uma crítica, tá? Eu percebo que muitas pessoas até têm boa intenção, mas se contentarem em ficar na superficialidade dos fatos aí, nas crenças, né, ao invés de buscar um maior aprofundamento nos assuntos. E esse é um dos motivos pelo qual se acabou criando um mix de informação desencontradas que levou as pessoas a acreditarem que a numerologia depende diretamente do tarô, né, o que não é realidade. A realidade é que apenas aqui no Brasil praticamente existe esse condicionamento, né, pelo fato que a pouca superficial literatura, né, e até a sua superficialidade se baseia em conceitos esotéricos amplamente divulgados por Samael Aun Weor. E para quem não sabe, inclusive, Samael era um colombiano e usava o pseudônimo de Vítor Manuel Gomes Rodrigues. Foi um escritor, um palestrante e fundador do movimento gnóstico cristão universal. E o principal divulgador do esoterismo, inclusive, nos anos 60 e no início dos anos 70. E a maioria dos textos que você vê em livros e mesmo na internet, com as interpretações de cada uma das vibrações da numerologia e também do tarô, foram basicamente copiadas das interpretações dadas às cartas do tarô por Samael Aun Weor.
tá? Muitas delas, inclusive, usando exatamente as mesmas palavras que Samael usava nos seus textos. Então é daí que vem toda essa confusão que leva muitas pessoas, inclusive, a acreditarem que precisam conhecer o tarô, ou que é essencial se conhecer o tarô, né, principalmente o egípcio, para entender a numerologia. E é daí também que vem o grande erro de se associar as potências numéricas aos arcanos do tarô, principalmente nos chamados triângulos da vida ou pirâmides invertidas, né? Pirâmides invertidas, na verdade, é uma tentativa de fazer uma alusão às pirâmides do Egito, apenas para aumentar o mistério, o misticismo em torno da numerologia. E a alusão aos tais segredos, que todos os dias são revelados por alguém, né? Todos os dias nós vemos aí alguém revelando algum segredo mirabolante. Mas a realidade é que os arcanos é o nome dado pelos ocultistas para os trunfos do tarô. E não tem nenhuma relação, na verdade, com a numerologia. Tanto que na numerologia existem 99 potências básicas, mas elas podem ser infinitas, né? Já que qualquer associação com mais de 2 dígitos são potências numéricas, enquanto o tarô é composto de 22 trunfos, chamados de arcanos maiores, né, que compõem um pacote padrão aí no total de 78 lâminas, onde os arcanos menores geralmente são numerados de 0, os arcanos maiores geralmente são numerados de 0 a 21 e os menores de 23 a 78, né? Começando pelo arcano 23, que é o rei de paus, e segue até o 78º, que é o as de ouro. E você deve estar se perguntando, cadê o arcano 22, Garcia? 22, na verdade, é parte dos arcanos maiores, que é a carta do louco, que pode assumir ambas as formas. Ele pode ser o primeiro, né, o 0, como o último arcano, o 22, já que dentro de todo o misticismo representa o nosso eu e o nosso progresso na vida. E por isso que o 22, inclusive, não é uma lâmina fácil de ser entendida e interpretada, principalmente por iniciantes, né? E mesmo por tarólogos aí que, apesar de mais experientes, ainda muitos não possuem o entendimento correto a respeito desse arcano. Eu pretendo, inclusive, futuramente fazer um programa falando especificamente sobre o louco, né, da complexidade desse arcano. Mas seguindo aqui com o tema desse programa, que é o tarô, mais especificamente, até o século XVII, o que conhecemos hoje como arcanos, eram apenas trunfos, e eles faziam parte de um baralho de cartas especial, vamos dizer assim, usado para os jogos de aposta, exatamente como esses jogos de trunfo que as crianças brincam hoje em dia. E assim como os jogos de hoje, havia apenas algum significado alegórico e cultural associado às cartas, nada mais do que isso, na verdade. E originalmente, esses trunfos não tinham nenhuma importância mística ou mágica, né? E os baralhos eram usados realmente para jogar cartas, né? E eram chamados de jogos de tarô. E as cartas com figuras serviam como trunfos permanentes e se diferenciavam das cartas restantes dentro do baralho, né? Que é um baralho, inclusive, normal, esse que nós vemos por aí, né? Para jogar pôquer, tranca, truco, né? Aliás, eu joguei muito truco na época da faculdade. Eu acho que, na verdade, não tem nenhum universitário das antigas, aí, pelo menos, que nunca jogou truco e sinuca nos intervalos das aulas, né? Mas, voltando aqui ao nosso tema, as cartas de figuras eram tidas como os trunfos e, posteriormente, acabaram sendo tidas como arcanos maiores. E as cartas com naipes, né, elas ficaram conhecidas pelos ocultistas como arcanos menores, nesse conjunto. E no uso oculto e divinatório do baralho, na prática do tarô esotérico, né, essa nomenclatura, na verdade, se originou com Jean-Baptiste Pictois, um autor francês que utilizava o pseudônimo de Paul Christian e era conhecido pelo seu livro The History and Practice of Magic, publicado pela primeira vez em 1870, se não me engano, na França, né? Me fugiu exatamente, mas se não me engano foi 1870. E já agora, mais recentemente, no século XX, Michael Dumet, um filósofo inglês muito conhecido, inclusive nas áreas das teorias da verdade e significado, e por seus debates aí entre realismo e antirrealismo, que faleceu há pouco agora em 2011,
entendia que os arcanos maiores originalmente tinham um significado esotérico muito simples, com base na ideologia das elites nas cortes italianas do século XV, né, que foi quando foi inventado, e que seu significado oculto começou a surgir no século XVIII, quando Anthony Kurt de Gebelin, um clérigo suíço protestante e maçom, publicou o livro Le Monde Primitif e iniciou a interpretação do tarô como uma coleção de mistérios que guardava a sabedoria esotérica temporal. Essa publicação é de 1781. E daí teria vindo a origem do nome arcano. E a partir daí, o significado oculto e divinatório do tarô e dos seus arcanos, consequentemente, continuou se desenvolvendo por várias vertentes, até que Kurt de Gebelin defendeu o significado egípcio, cabalístico e divino dos trunfos do tarô. E daí em diante, Etela criou um método de adivinhação que utilizava os trunfos do tarô. Eliphas Levi tentou romper com a natureza egípcia do tarô divinatório, trazendo o jogo de volta aí ao que nós conhecemos hoje, que é um dos mais conhecidos, inclusive, que é o tarô de Marseilles, criando uma correspondência cabalística, inclusive, muito duvidosa. Ele sugeria que os arcanos maiores, eles representavam estágios da vida, enquanto o Marquês Stanislas de Guaitá conceitou que os arcanos maiores eram uma sequência iniciática, né, que deveria ser usada para estabelecer um caminho de ascensão e evolução espiritual para as pessoas. E até que, finalmente, Sally Nichols, que foi uma psicóloga junguiana, psicóloga junguiana é psicologia analítica, iniciada por Carl Jung, que a maioria conhece. E dentro dessa linha, já no século XXI, ela descreveu o tarô como tendo profundo significado psicológico e arquetípico, né, codificando todo o processo de individualização junguiana aí nos trunfos do tarô. E a partir dessas várias interpretações dos arcanos maiores, eles foram se desenvolvendo em vários estágios, até que nós chegamos ao que entendemos, né, hoje aí como tarô. Cada uma dessas vertentes influenciou e continua a exercer influência significativa nas explicações e nas interpretações usadas pelos diversos praticantes aí do jogo de tarô, cada um dentro agora dos seus próprios conceitos, valores e misticismo, né? Mas até hoje a maioria delas se baseia nos ensinamentos da Cabala, né? Com base nos 78 anjos cabalísticos, ou mais precisamente nos 78 nomes de Deus, mas nenhuma delas está relacionada diretamente com a numerologia de fato. Então, conhecida toda essa história, né, pela qual se desenvolveu o tarô ao longo dos séculos, você deve estar se perguntando o que são os arcanos, então, afinal. Arcanos, eles representam algo que está oculto, que é desconhecido. E o termo arcano, inclusive, ele tem origem do latim, né, arcanus, que significa misterioso, enigmático. Já na alquimia, o arcano é uma poção misteriosa, acessível somente aos seguidores da prática esotérica. E no sentido figurado, arcano designaria basicamente um segredo ou um mistério. Tá? Então, dentro da prática do tarô, os arcanos refletem a vontade humana, os seus anseios e as suas ideias e as possíveis probabilidades e os seus potenciais, né? Já que eles estão relacionados aí no conceito místico com o universo. E se nós considerarmos o ser humano como um mundo em miniatura, né, ou um microcosmos, nós podemos entender a direção que a pessoa está seguindo, seus objetivos, o seu comportamento diante das situações, né, como as circunstâncias externas e do meio influenciam a pessoa e os eventos que resultam do seu comportamento associado à influência do meio. E, consequentemente, com isso, né, e com base nisso, nós podemos estimar os possíveis resultados que podem ser obtidos conforme a pessoa vem conduzindo, obviamente, a sua vida e as orientações de como estes eventos poderiam ser evitados ou como aproveitá-los a fim de se obter resultados mais favoráveis ou mais benéficos, né? Então, o tarô, visto de uma forma muito realista, ele é um meio de adivinhação. Ele não é um meio
de adivinhação, muito menos um meio de prever o futuro de alguém, tá? Ele serve apenas para informar e não para adivinhar o futuro. Até porque não se pode adivinhar o que ainda não existe, né? É mais ou menos, a grosso modo, como o relativismo da física quântica no ensaio da onda partícula ou da dupla fenda, né? O futuro está em todos os lugares e existiria apenas aonde você o observar. E então, através dos arcanos, nós podemos enxergar o indivíduo, a sua totalidade e a sua individualidade. E podemos analisar cada aspecto da sua vida de uma forma muito detalhada, permitindo que nós, né, com isso, nos orientemos e nós possamos entender questões mais significantes, né, como também questões do cotidiano, aí, vamos dizer assim, de menor importância. E nós podemos entender que a maneira como os arcanos vão se associando, né, em sequência, representa a tradução codificada de uma longa jornada em que o ser humano se depara com uma série de situações, né, em cada uma delas, e onde cada arcano se apresenta na formação, né, carregando todas as experiências possíveis, né, à existência, tanto as que já foram vividas como as que estão ainda por vir, né, e as que estão sendo vividas no momento, tá? Então, ele mostra como tudo vem se desenvolvendo, é uma questão analítica, não é uma questão divinatória, tá? E à medida que o período de predominância de cada arcano se encerra, vem se seguindo de outro arcano. E assim acontece sucessivamente, revelando tudo que o indivíduo viveu, amou, odiou, sofreu, gozou, ganhou e perdeu na sua jornada, né? E mostra como vem se desenvolvendo diante das suas necessidades evolutivas e as experiências que ainda pode vivenciar, né? Conforme a maneira como ele conduz as coisas. Então, dessa forma, os arcanos nos mostram a dinâmica da vida, o rumo ao infinito indeterminado, tá? Guarde bem isso. E é onde isso tudo se associa na Cabala, na verdade, né? A árvore da vida é com certeza o símbolo mais conhecido da Cabala. E existem 22 caminhos na árvore da vida, um para cada letra do alfabeto hebraico, que foi associado às 22 cartas ou arcanos principais, conhecidos como arcanos maiores. Então, acho que ficou claro agora que o tarô se inspira na Cabala e não é o contrário, né? Eu vejo muita gente dizendo aí que a Cabala tem origem no tarô, não é nada disso, tá? Então, acredita-se que a árvore da vida seja o caminho para a vida eterna e um caminho para a perfeição. E como a árvore da vida é uma imagem conceitual, né, de como uma pessoa serve como uma poderosa mensagem de unidade, vamos dizer assim, nós podemos entender que todos nós fazemos parte de uma unidade maior, né? Uma força que nos mantém juntos como partes iguais de um todo maior. Se você reparar bem, você vai perceber que a árvore da vida possui 3 pilares, que é um símbolo visto em várias cartas dos arcanos maiores, inclusive, né? Nós temos o pilar da direita, que é o pilar da misericórdia, o pilar da esquerda, que é o pilar da severidade, e o pilar central, né, que como não poderia deixar de ser, é o pilar da harmonia, né, do equilíbrio, da integração. E esses pilares integram a escuridão e a luz. E eles falam da capacidade de reconhecermos ambos, né? E mesmo que as figuras e os números no tarot se combinem e evoluam entre si, cada um representa um aspecto individual e particular de manifestação. E as figuras também podem simbolizar personalidades ou pessoas. Então, elas dão assim, uma visão mais ampla dentro da interpretação. E quando nós seguimos, na verdade, por esse fundamento, nós podemos entender que os arcanos eles nos apresentam e informam todos os aspectos e as influências que a pessoa poderá estar sujeita em cada período da sua vida, e estudamos as combinações dos arcanos para entender isso, né? É muito importante, inclusive, se entender como se desenvolvem os arcanos para que se possa compreender melhor as oscilações e influências que a pessoa poderá ou não estar sujeita em cada período aí da sua vida.
né? Na mente popular, vamos dizer assim, os arcanos estão mais associados ao tarô e, consequentemente, associado à adivinhação e à cartomancia. Mas, na realidade, arcanos são uma fonte eterna de sabedoria, né? Seja como for, aí, como cada um interprete, acabou sendo, no fim, associado como um dispositivo, né? O livro de iniciação não apenas nas mentes dos praticantes do ocultismo, mas também nas mentes dos praticantes de nova era, psicólogos junguianos e acadêmicos em geral. E assim chegamos à numerologia e à sua associação ao tarô, né? Uma vez que os arcanos espelham a vontade humana, os seus anseios, as suas ideias, as probabilidades e os seus potenciais, alguém entendeu que, tendo esse conhecimento, seria supostamente possível se perceber os resultados que poderiam ser obtidos de acordo com a pessoa vem conduzindo a sua vida e as orientações de como esses eventos podem ser evitados ou de como aproveitá-los, a fim de se obter resultados favoráveis. Mas, diferentemente do que boa parte das pessoas acreditam, os arcanos que se formam no seu nome não exercem nenhuma influência sobre você, né? Nem podem impor qualquer tipo de dificuldade na sua vida, como se acredita. Então, através das potências numéricas que são confundidas com o tarô, nós podemos sim enxergar o indivíduo na sua totalidade e em sua individualidade. E isso nos permite, claro, apenas analisar cada aspecto da vida, né, de uma forma detalhada, mas não permite de forma alguma adivinhar o futuro, muito menos alterar a vida da pessoa se alterando números e arcanos. Então, as combinações numéricas formadas com base no nome de nascimento da pessoa, eles são potências numéricas que nos permitem entender e também nos orientarmos sobre questões mais significantes e relevantes da vida, né? E mostra como essa dinâmica se desenvolve em direção ao infinito. E as combinações numéricas que se formam, né, uma a uma, pelo nome que você possui, nada mais são do que um código, um DNA, vamos dizer assim, da sua existência. Então, basicamente, o conceito de arcano foi incorporado à numerologia, mas pelo desconhecimento, né? Pelo desentendimento de como associar as combinações que surgiram nos pares e combinações numéricas e pela falta de, né, um aprofundamento, vamos dizer assim, que acabou se tornando apenas uma referência de nome na numerologia, tá? Mas na realidade, os pares e as combinações numéricas que são formadas nos chamados triângulos da vida, ou mesmo que resultam dos cálculos para a obtenção de cada vibração antes de serem reduzidas aí a um único dígito, né, são na realidade entendidas na numerologia moderna como potências numéricas, não como arcanos, tá? O termo arcano, na realidade, ele está ligado ao tarô, ele não tem nada a ver com a numerologia. Basta ver que, como eu já falei anteriormente, né, no tarô nós temos, entre os menores e maiores, 78 arcanos, enquanto na numerologia os pares numéricos vão de 11 a 99. E se você reparar também, né, não existe nenhuma letra associada ao valor 9, né? Tanto na numerologia cabalística, ao valor 0, desculpe, o valor 9 vou falar daqui a pouco, ao valor 0, tá? Tanto na numerologia cabalística como na pitagórica. Então, vendo por esse lado, os arcanos 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 nunca serão formados no nome e só surgem, na verdade, durante os cálculos. E se você reparar também, né, que como não há nenhum arcano no tarô acima do 78, as pessoas que erroneamente associam arcanos à numerologia, né, como não sabem entender as potências numéricas da numerologia, acabam tentando explicar as potências do 79 em diante, como remetendo aí a um dos arcanos maiores, dizendo grotescamente que seria um subproduto desses arcanos, uma derivação, né? Em geral, o que eles fazem basicamente é reduzir o valor, por exemplo, o 79 é igual a 7 mais 9, então é igual a 16. E aí eles falam que remete ao arcano 16, quando na verdade isso
não existe na numerologia, tá? A potência 79, assim como a 80, 81 e por aí vai, né? Tem uma única entendimento, né? Com base em sua composição numérica ou correlação entre os números de base que formam esse número. E da mesma forma, questão da negatividade, onde se diz que existem nomes ruins porque formam os tais arcanos nefastos, negativos, né? de dificuldade, está relacionado apenas ao tarô. As questões negativas e positivas no tarô, né, além das cartas, está ligado também à carta sair invertida ou não. Na numerologia não existe isso, né? Como o arcano vai sair invertido, só se você virar os cálculos de ponta cabeça. Então, tarô e numerologia são muito diferentes. Na numerologia não existem potências negativas. Na numerologia não existe nada negativo. Eu sempre falo muito isso, né? E a atividade, ela vem da potência, ela não vem da potência numérica, né? Erroneamente chamada de arcano. Negatividade, ela vem do desconhecimento, da má interpretação e da orientação que as pessoas acabam trazendo aí a você, ou que acabam fazendo pelo mau entendimento, né? Eu afirmo e garanto que nada é negativo na numerologia. As potências numéricas, popularmente chamadas de arcanos, são apenas mensageiros, que são os conselheiros importantes orientadores que mostram, na verdade, como a vida da pessoa ela pode aí, se desenvolver e ainda traduzem, né, o seu perfil pessoal, as suas necessidades e deficiências, tanto no plano físico, mental, quanto no metafísico. E cada fase aí da nossa vida é o resultado do entendimento que nós tivemos e do aprendizado que nós tiramos de todas as potências que em algum momento se apresentaram desde o início de nossa existência até aquele momento específico que está sendo analisado e com base nas vantagens que tiramos e nas dificuldades que nós enfrentamos, a maioria delas por ter justamente negligenciado ou ignorado, né, cada alerta que as potências gentilmente tentaram nos oferecer até aquele exato momento da nossa vida. E a maneira como sua vida está agora, ela é um reflexo da atenção ou da desatenção, obviamente, que foi dada a orientação que cada potência lhe ofereceu aí até agora. E o futuro será um reflexo, claro, do entendimento e do uso que você fizer das informações que cada uma das potências que ainda irão se manifestar na sua vida estão lhe oferecendo. E uma vez que nós conhecemos esse padrão, nós podemos entender eventos já ocorridos até o momento da análise e os eventos que poderão estar disponíveis, né? Mas que também podem ser modificados no decorrer da vida da pessoa e conforme a sua vontade, a sua disciplina, né? E principalmente o seu desejo de ter uma vida mais harmônica, né? Na numerologia, nós consideramos que todo ser humano tem por instinto básico evoluir. Então nós procuramos primeiramente ver cada resultado obtido pelo seu lado sempre positivo, né? Já que isso seria o mais natural, né? Porque essa é a natureza fundamental, aliás, do ser humano. E dentro dessas necessidades, das necessidades de cada pessoa, nós podemos utilizar o tarô ou a numerologia separadamente, né? Mas isso não significa que um tenha alguma relação direta com o outro, né? São coisas distantes. Eu conheço tanto a numerologia como o tarô, porque eu estudei ambos, assim como eu conheço métodos de leitura através do baralho comum e até do baralho cigano. E também conheço a astrologia e várias outras coisas, né? Porque, na verdade, estudei. E justamente por ter tido a curiosidade, digamos aí, de conhecer cada uma dessas técnicas, não significa que eu possa sair por aí misturando tudo e dizendo que tudo isso é normal ou é correto. Né? Fazer isso seria a mesma coisa que eu, sendo formado em engenharia civil, resolvi agora estudar engenharia genética para fazer um híbrido de passarinho com aviões. É totalmente irreal. Eu nunca vou conseguir ter um passarinho com turbina a jato, né, que se alimenta com querosene de aviação, muito menos fazer aviões baterem asas, nem encher o tanque deles com alpiste para economizar combustível ou diminuir a emissão de carbono na atmosfera. Tá? Então,
tem que se entender as proporções das coisas, né? É totalmente sem noção fazer associações aleatórias, assim como é sem noção ficar misturando tarô com numerologia, com astrologia, com reza, com cristais e sei lá mais o que. Cada um tem a sua utilidade conforme a fé e a crença das pessoas, mas separadamente, né? Agora, nós não podemos sair por aí misturando tudo e criando um Frankenstein esotérico. E, então, eu acredito que dá oportunidade de as pessoas pensarem, pode parecer às vezes até uma crítica, mas ajuda aqueles que realmente buscam o conhecimento a entenderem e descobrirem o porquê daquilo que elas estão seguindo, né? E ajuda também a se envolverem naquilo que acreditam realmente. E é isso, na minha visão, que torna mais forte a sua capacidade para alcançar realmente o autodesenvolvimento e conseguir tirar aí um melhor proveito da sua vida, desenvolvendo todo o seu potencial. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou do nosso programa, compartilhe. Como eu sempre digo, conhecimento é para ser dividido, não é para ser escondido, né? Eu quero lembrar, antes de encerrar o programa, que eu ainda estou disponibilizando, não sei por quanto tempo, mas ainda estou disponibilizando o meu curso de introdução à numerologia cabalística gratuitamente. Se você quiser participar, você pode entrar em contato através de um dos links que estão aí embaixo, na descrição do vídeo, é só olhar aí, tá? Aí você vai me chamar pelo WhatsApp, eu vou te mandar a planilha, eu vou te passar o link para você acessar as aulas e concluindo o curso, você me devolve a planilha preenchida, eu vou analisar, então, assim que tiver tudo correto, você recebe inclusive o seu certificado e você vai ter direito também a 50% de desconto, tá, no valor do curso de numerologia para formação, tá, que aí é o curso completo, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, dar a sua sugestão, ou quiser saber como obter o seu estudo numerológico, seja cabalístico, seja quântico, os links de contato também estão aí embaixo, você fala diretamente comigo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima. Até lá.